pessoal, aqui é o Thiago Disquete mais uma vez, e dessa vez meu entrevistado é o grande Marcão, um dos maiores ufólogos de campo da atualidade do nosso país. Ninguém anda que nem esse cara é um andarilho. Ele já deve conhecer o Brasil de cabo a rabo, atrás de casos ufológicos, de programas de TV, de filmes que vão estrear. Então esse papo vai ser bem descontraído para a gente conhecer um pouco mais do Marco, um pouco mais do trabalho dele e o que a ufologia representa para ele. Fala, Marcão, tudo bom, cara? Grande Tiagão, muito obrigado, viu, pelo convite, pela oportunidade. Tudo bem e vocês aí? Tamo indo, tamo indo. Eu sei que você não gosta muito de falar, você gosta mais de ficar por trás das câmeras do que na frente. Mas eu vou começar com aquela pergunta básica de todo mundo. Quando começou o seu interesse por ufologia? Nossa, Tiagão, isso acho que começou desde a infância, na verdade. O que mais me impactou mesmo foi em 96, no caso Varginha, quando veio aquela notícia, né, aquela reportagem do Fantástico. Aquilo eu tinha 11 anos de idade naquela época, né? E eu me lembro que deu um estrondo em mim, dentro, né, interior de mim. E eu lembro que eu nem dormi na noite, né, de curiosidade para saber o que estava acontecendo na época de Varginha. Então, a partir, acho que desse momento foi o momento que eu dei um desperte muito grande, assim, para a questão ufológica, né? E naquela época não era como hoje, né? A gente tem internet aí vasta para estar pesquisando. Eu me lembro que eu ia nas bibliotecas e ali eu conseguia descobrir a revista UFO, né? Que foi a grande, vamos dizer assim, foi o grande fascínio, né? Pela ufologia, em conhecer a ufologia através da revista UFO e os trabalhos de vocês, né? Que vocês já da velha guarda da ufologia, né? Ricardo Varela, você, o Thiago, né? Eu lembro que eu li o seu. Eu era novo Com ainda. certeza, Tiagão. 96, não. Mas você acredita que depois, com o tempo, Tiagão, um dos primeiros livros que eu li da revista UFO foi o Quedas de UFOs, que você escreveu, né? Eu achei 2002. fascinante, porque eu achava muito interessante essa questão de quedas de UFOs, e você escreveu um livro somente de quedas de UFO. E aí, né, abriu aí para a biblioteca geral aí de todas as temáticas da ufologia. Mas o que sempre me chamou a atenção mesmo foi as pesquisas que eram realizadas, né, pelos ufólogos ali de campo, né, da revista, e que sempre iam investigar. Então isso, na verdade, foi uma grande inspiração, acho que para começar um trabalho. E é uma coisa que vem do coração, né? Não dá para explicar. Não, você falou que o caso da gente despertou, mas você, como eu, certamente nasceu com ufologia no sangue. Eu sempre falo isso, eu nasci com ela no sangue e tem um start, tem um negócio que faz ela, né, ela florescer. Mas já que você Exatamente. falou em Varginha, deixa eu perguntar uma coisa. Você hoje, é o você e o João, né? Vocês são os maiores pesquisadores do caso Varginha. Não tem ninguém. E conheço o Petit esteve lá pessoalmente, só que o Petit ele parou de investigar em campo, em loco. Ele tem toda a história importantíssima na ufologia, no caso Varginha, o Gilberto também esteve lá, um monte de outras pessoas, tal do grupo dos sete, que tem um ufólogo aí que acha que faz parte do grupo dos sete, mas vamos nem citar a pessoa. Mas você e o João estão nesse caminho de continuar essa pesquisa. Do que se soube desde o início até hoje, mudou alguma coisa na sua visão do caso? Para ruim, para bom ou para ruim? Então, na verdade, Tiagão, muitos fatos que mudou, na verdade, mudou muito a visão para bom e alguns lados para o ruim, vamos dizer assim. Né, na questão, por exemplo, de depoimentos mesmo diretamente ligados com os militares, né? Acho que vou primeiro citar um ponto negativo, que foi a questão, por exemplo, de desses militares que foram mencionados na época, a gente ter localizado ele recentemente, a gente ter ido para conversar com ele e ele nos negar, disse que na época ele foi pressionado e que ele inventou uma história, né? Era uma autoridade que teria vivenciado parte de uma suposta captura, né? Da parte do corpo do corpo de bombeiros. Mas depois a gente conversando, né? E
indo pelos bastidores ali, porque são várias coisas que conectam o caso, né? Várias testemunhas. Aí eu, na minha opinião hoje, né, que eu comento muito com o João, a gente conversa nisso, a princípio a gente meio que deu crédito para essa pessoa quando ele nos relatou que ele teria inventado essa questão de ter passado a informação de parte, né, do caso Varginha, de dentro das Forças Armadas, mas aí conversando com pessoas que tiveram envolvimento com essa mesma pessoa, eu acredito que ele tá omitindo para a gente, né? Primeiro que ele ficou muito surpreso de a gente conseguir localizar ele agora, depois desses anos todos, né? E você vê, parece que no olho da pessoa, quando a gente mencionou o assunto, né? Não sei explicar, é algo que parece que passa algo, um flash na cabeça da própria testemunha, né? Você consegue ver isso nos olhos dela, né? Então acho que são essas coisinhas que fazem a diferença também, acho que na investigação, nessas percepções assim, sabe? E de outros fatos que acho que para positivo, que eu tinha muitas dúvidas, foi de conhecer a fundo um pouco mais do depoimento dos militares, né, que colaboraram na época com os pesquisadores, e de ter tido a oportunidade de encontrar com um deles. Foi uma tentativa aí praticamente de 8 meses, quase 9 meses de negociação, né, para que ele confiasse na gente. E aí ele confiou na gente e a gente conseguiu encontrar com ele por 2 vezes. Eu encontrei a primeira vez com ele aqui perto da minha região, né? Esse é um militar que participou de parte da operação de Varginha, né? Da retirada, inclusive, do Hospital Humanitas, né? E que teria ido até também a Campinas, né? Então, foi muito interessante encontrar com essa pessoa e conversar com ele novamente depois desses 24 anos e ver que ele tem, assim, que ele corrobora o mesmo relato que ele fez na época, né, Thiago? Então, assim, as palavras dele depois de 24 anos, como a gente conhece bem nessa questão de como foi o relato na época, corrobora muito do que ele realmente vivenciou e com coisas novas, assim, que ele mencionou, né, pra gente, né, mas é uma pessoa que hoje não tem interesse de vir a público mais, nunca mais, em expor o que ele vivenciou na época, né, inclusive uma pessoa que teve um trauma devido a essas questões na época, sabe, Thiago? Você falou do caso Varginha, a gente está falando do caso Varginha. Aí a minha pergunta é a seguinte: quantos, depois de tantos anos vocês pesquisando do que está escrito, quantos seres você acredita que foram capturados vivos e quantos mortos? Quantos no total? E algum escapou? Porque eu lembro que tem uma história de uma senhorazinha, esqueci o nome dela, que estava no zoológico e viu um ser com capacete dourado, amarelo, né? Esse foi Isso. capturado. Quantos foram? Como é que foi? Isso, na verdade, assim, eu não tenho assim a base, não tenho ainda formado na minha cabeça quantos realmente foram capturados, mas a gente acredita que possam ter passado até de 5, chegado até a 7 criaturas. Isso se baseando muito na pesquisa também dos grandes ufólogos da época, principalmente onde a gente teve agora recentemente na casa da Cíntia Covo, né, onde ela comenta que o pai dela, no momento que investigou, o grande Lúcio Claudir Covo, né, tinha aí uma perspectiva que até 7 seres teriam sido realmente capturados, né? Mas pelo que a gente tem averiguado pessoalmente, né, a gente acredita que talvez no mínimo 3 realmente foram capturados e um deles com vida mesmo, né? Que depois eles tentaram fazer ali manter, né, essa criatura viva, mas infelizmente ela veio a óbito, né? E uma das informações que foi inclusive mencionadas pela época pelo Claudeir, né, onde ele conseguiu várias informações de testemunhas diretamente envolvidas em Campinas, que é de onde a gente vê que tem poucas informações mesmo vinda de autoridades, que é da parte de Campinas. Ele teria conseguido através de uma testemunha do próprio HC, né, ali do hospital da Unicamp, onde teriam uma das criaturas, eles tentaram alimentar com capim gordura, né, que seria uma das hipóteses que foram mencionadas na época para o próprio Claudeir, né?
Então, uma delas, eu acredito, Thiago, que estava viva, e de repente 2 que eles capturaram também já vieram para cá mortas, né, para Campinas. Outro fato que eu fiquei sabendo há pouco tempo, falando com o João no grupo da revista UFO, e eu vendo isso, porque eu estava desatualizado, tenho que me atualizar, do Xerezi. Vocês descobriram que ele não morreu, vocês acreditam que ele não morreu em decorrência do contato com esse ser, como muitos ufólogos, inclusive eu, afirmam por aí. Sim, né? na verdade houve uma outra questão da sindicância, né, do processo que se envolveu os médicos na época, então ficou até um pouco cômodo, vamos dizer assim, cômodo para as autoridades médicas na época também se atribuir a morte do Xerezi pelo contato direto ali com a criatura. Mas ele teve contato com a criatura? Então, nós acreditamos que ele teve, sim, inclusive foi uma testemunha que a gente não pode mencionar o nome, militar também, que teria confirmado a participação dele mesmo na operação ali do dia 20, na parte da noite, né? Então, a gente acredita que ele teve, sim, um envolvimento, mas a gente não acredita que a morte dele, pelo menos eu, não acredito que a morte dele tenha sido de repente mesmo por essa questão de contaminação da criatura, né, que envolve outras questões médicas e políticas em cima também, sabe, Thiago, que a gente prefere não tornar público, assim, sabe? São coisinhas que a gente vai averiguando ali, Sim. Vai percebendo pouco a pouco, né, olhando mesmo o caso, mas não estamos falando com toda certeza também. Essa é na opinião nossa, né? Então, aquela história de caixão vedado de chumbo para não contaminar o solo, isso é um folclore que surgiu. É um folclore, exatamente. Na verdade, o velório dele, né? Principalmente com o depoimento da Marta e de outros testemunhos que tiveram no velório dele, realmente o velório dele foi com o caixão aberto, né? Se tem um mito, né? Falam que foi realmente com chumbado, como você disse, mas não, realmente foi um velório rápido, né, onde parece que as autoridades queriam que fosse rápido, mas foi aberto com todas as honras ao mérito que ele teve, né, Thiago? Mas vocês tiveram até um artigo para a revista UFO, que há pouco tempo a família recebeu o atestado de óbito dele, depois de tantos anos. Isso, depois Tem a ver com esse negócio de política, com não sei o quê? Tem algo a ver com isso? Por que demorou tanto para receber? Então, essa é uma coisa que a própria Marta não sabe. Ela põe-se, vamos A dizer Marta assim, é irmã dele, né? a irmã, isso, desculpa, a Marta Tavares, que é a irmã do Xerezi, e a família dela em si, né? Eles acreditam que há uma conspiração, uma conspiração não, algo que eles mesmos adulteraram no laudo de autópsia dele, né, do Xerezi. Tanto que você lê o laudo de autópsia dele hoje, ele está lá como septicemia, né, aguda, que teria sido a história de um pelo, que ele teria um pelo encravado na axila esquerda, né, onde o médico foi fazer ali o abscesso e não teria esterilizado, na verdade, o instrumento ali para estar fazendo esse abscesso e teria contaminado, dali teria tido essa contaminação, né? Aí deu infecção generalizada, ele morreu. Isso, e que daí atribuíram talvez a ele ter o contato diretamente com a criatura, né? A gente tem, assim, um depoimento de uma testemunha militar da polícia mesmo, de Minas, de que confirma a participação do Marco naquela noite, né? Então a gente confia muito no relato dessa testemunha militar, mas que infelizmente, inclusive essa testemunha alertou a irmã do Marco Xerez e a família que realmente, né, teria acontecido. E uma das coisas interessantes é que a gente tem tentado procurar o Eric Lopes, que era o cabo que estava com ele na viatura, né? Estava dirigindo a viatura no momento onde eles pararam ali próximo à Rua Suécia, e o Marco Elixerez teria de adentrado ali a mata, né, próximo a uma construção, e teria encontrado essa criatura, né?
E, então a gente tem tentado entrar em contato com esse Eric Lopes, ele não aceita nos receber, a gente conversei com a irmã dele, aliás, com a esposa dele, né, e ela disse que ele não fala sobre o assunto, né, e uma das coisas também interessantes que eu achei que foi quando eu conversei com a Marta, irmã do Xerez, ela disse que no momento que ela esteve com o Eric Lopes, ela encurralou meio que ele, querendo saber, fala, você sabe a verdade, você estava com ele, diz que ele fumava um cigarro atrás do outro, nervoso, tremia, e não queria falar sobre o assunto, falou que não sabia de nada, e que nada tinha acontecido, mas ele demonstrava muito nervosismo, né? E fumava um cigarro atrás do outro. Inclusive, acho que numa desses acontecimentos, o Pacatini estava junto, né? Com ela. Né? Então foi assim um fato também interessante, né? E por que não, mesmo se ele for negar o caso, por que não vir falar um pouco, né? Um pouco, pelo menos o depoimento dele, né? Porque a gente tem Até para falar que não esteve, olha, estava em tal lugar, até para se defender, né? isso, exatamente, para se defender e tirar esse mito, vamos dizer, se ele diz que é mito, né? Aí do que todo mundo conhece, né, Tiagão? Mas são muitas histórias, assim, é um quebra-cabeça Ah, muito grande, né? que ainda falta algumas peças e tenho certeza que você e João vão ser um dos principais descobridores dessas peças. Agora, você falou aí do Pacatini. Cara, eu tenho um livro do Pacatini, de Varginha, autografado por ele. Eu tenho, ele me deu. Nossa, uma relíquia, hein? É uma relíquia, uma relíquia. Ainda mais porque ele desapareceu. É, E a pergunta que não quer calar. Eu tenho três perguntas que não querem calar, que sempre me perguntam. O Irangi se matou ou foi morto? Uma das perguntas. Capitão Irangi, Capitão Prato. O outro é, onde está o Pacatini e por que que o Birajara mudou de opinião assim, 180 graus? Por sim, quê? sim, Cadê o Pacatini e por que o Bira mudou de opinião assim? Assim, por escrever 2 livros, de ser um dos principais investigadores do caso, de defender com unhas e dentes a veracidade do caso, de repente, não que a pessoa não possa mudar de opinião. Pode. Pessoas inteligentes mudam de opinião se sim, acharem conveniente. Mas, sim, sei lá, foi muito rápido, uma coisa muito, sabe, muito drástica. E sim, cadê o exato. Pacatini? O Pacatini, né, se tinha assim, muita história sobre ele, diz que ele tinha morrido, né, ou que ele teria ido para outro país. Muita gente acreditou que ele estava morando em outro país, né, nos Estados Unidos, mas o João, junto ao Wesley do ETZ etc., localizaram, né, o Pacatini, ele está numa cidade de Minas mesmo, né, no Cheguei a interior. ficar, quando ele estava aqui perto de Brasília, cheguei a ficar quase 2 dias de, de vigília para ver se. Não vi. Naquela cidade, né, Tiagão, você foi lá, eu lembro Duas mesmo, vezes, nos cara. ajudou, Não tentou. encontrei ninguém na casa. Não tinha ninguém na casa. Porque uma das coisas interessantes, inclusive, é que o Pacatini, quando a gente procurava dentro, às vezes, de sistema assim, fechado, né, a questão das informações sobre ele, tinha vários endereços constando sobre o Pacatini, e um dos endereços foi onde você foi, né? Pode ser que realmente ele deve ter tido uma passagem rápida por aí, né? Mas essa última vez que ele foi localizado foi no interior aqui de Minas Gerais, né? E o João Marcelo conseguiu trocar vários e-mails com ele, né, a princípio, né, ele disse muitas coisas, inclusive interessantes e conspiratórias, né, de que ele teria, assim, entre linhas, ele disse que ele teria provas, assim, conclusivas sobre o caso Varginha, né, e que ele estaria fora do país, não estaria aqui com ele, que ele teria sofrido um atentado de bomba contra o carro dele, né, que ele foi ameaçado durante um bom tempo, e que diz que por isso que ele sumiu, e a questão de ele não voltar mais a falar sobre a questão de ufologia, sobre o caso Varginha, foi que ele fez um acordo de cavalheiros, né, com autoridades aí de Brasília, né, e que ele não viria mais a falar sobre os fatos, e aí como houve a produção lá de Carona com os OVNIs, eu me lembro que a gente tentou oferecer um cachê alto para ele, para ver, né, se ele voltaria a falar, se ele poderia expor esse material que ele tanto disse que tem, que era conclusivo, e sobre a questão também de um americano, que foi o James Fox, que estaria interessado nesse material,
né? Ele falou que nem por US$ 1 milhão ele apareceria novamente, né? E que, Olha que enfim, hoje US$ 1 milhão está valendo quase R$ 6 milhões. Vale a pena, hein? exatamente. E ele disse no e-mail, né? Respondeu a gente que nem por dinheiro nenhum ele viria novamente falar sobre o caso ou expor o que ele tinha descoberto aí, que tinha dado como conclusivo, né? E o Bira, assim, a questão, a gente tem às vezes ido a Varginha e de vez em quando a gente tem encontrado com o Birajara. Eu acredito que ele realmente, eu acredito nas palavras dele, sabe, Thiago? Ele fala que ele não tem provas, ele fala assim, eu nunca neguei o caso Varginha, eu só decidi parar de vir à mídia e falar, né, sobre o caso por exemplo, colocar que o caso realmente aconteceu, porque ele fala, é o que ele fala aí, na questão que ele não tem provas científicas materiais de que o caso aconteceu. Então, por isso, né, e acho que de outras coisas também que devem ter envolvido, né, como Varginha, cidade pequena, né, ele ficou muito conhecido, né, acho que ele quis ter um afastamento um pouco sobre essa questão ufológica, né. Tem uns colegas que acreditam que o pessoal fala que ele viu os ETs, que aí por isso que ele se calou, né, ele até brinca com a gente quando a gente comenta isso com ele, né, mas que simplesmente ele teve essa posição dele de não falar. Ele fala que, inclusive, que ele não nega. Ele há possibilidades que realmente aconteceu. Só que, como as pessoas indagam muito ele diz justamente isso, que não tem provas materiais. E o Birajara, ele é uma pessoa, né, um grande pesquisador, muito ali, pé no chão. Então, é uma pessoa que eu acho que simplesmente quis se afastar do caso e não comentar mais sobre, né? E há muita especulação sobre, né, que ele teria visto, ou que ele estaria negando, ou que ele foi amedrontado ou pago para não falar sobre o assunto, né? Conversando com ele pessoalmente, ele nega todas essas possibilidades, né, Thiago? É, o que eu acho é o seguinte, mesmo se a gente não tem uma prova física, teve uma evidência física ou científica, muitas vezes o testemunho de várias pessoas corroboram um fato, né? A gente pode falar de Exatamente, Roswell. Roswell foi isso. As pessoas chegaram a tocar no material, mas ninguém ficou em posse. A gente tem mais de 300 testemunhas e Varginha vai por esse caminho. Aí, antes de eu fazer a perguntinha que eu vou te fazer, já que eu estou falando de Roswell. sim. Roswell e Varginha, qual dos dois é maior? Nossa, Tiagão, aí o pessoal vai. Eu acho que eu falo Varginha, porque a gente fez as capturas, acho que é um dos únicos casos ufológicos do mundo que houve aí a captura de criaturas vivas ainda, né, ali na mata, amedrontada, porque quando as meninas viram, né, a Liliana e a Valkyria Kátia, né, elas estavam ali vivas ainda, amedrontadas. Só fazendo um parêntese, Roswell também teve a captura de uma criatura viva, só que ela estava no local da queda. Ela não estava Tá certo, aquela perambulando. outra Ela não estava história que o pessoal perambulando. comenta, Exatamente. verdade. Então eu acho que o Varginha, por ele ser um caso que foi em 1996 e ter sido um caso mais próximo e que ainda a gente tem acesso às testemunhas que estão vivas ainda. O caso Rosa, se eu não me engano, acho que ele foi descoberto 20 anos ou 40 anos depois, uma 1970 e pouco. então, depois, né, que foi descoberto e que se foi investigar, né? Então, eu acho que o Varginha também, e por essa questão de se ter muitas testemunhas civis e militares que se envolveram e que estão aí hoje em dia, né? Vira e mexe, chega muita informação, assim, de rede social, sabe? Ou de YouTube, às vezes a gente vê um comentário num vídeo de YouTube de pessoa, eu conheço pessoa que estava, por exemplo, no CTA e que viu a participação da transferência das caixas que estavam no avião Hércules, tal. Então chega muita informação assim para a gente, né? Então, a gente vai atenta aí atrás dessas informações dessas pessoas que se envolveram diretamente, algumas a gente tem sucesso, e a pessoa simplesmente não quer se expor, às vezes, publicamente, né? Mas que corrobora muito relatos de outras pessoas que se envolveram em outras áreas, vai casando, sabe? Uma coisa com a outra. É o quebra-cabeça que vai É um montando. quebra-cabeça.
Então, eu acho que Varginha ainda assim eu acho mais puxar um pouco sardinha para o nosso lado brasileiro, é mais importante que o Roswell. Eu concordo com você. Eu acho que Varginha, hoje em dia, você tem muito mais informação de Roswell do que de Varginha. Mas Varginha tem o potencial de ser infinitamente superior a Roswell, mesmo porque você hoje, como você falou, tem pessoas vivas, a gente ainda não descobriu tudo, a gente não tem nenhum documento ainda, não tem nenhum documento, né, falando. Um dia pode Verdade. surgir, quem sabe. Mas deixa Quem eu falar o sabe? seguinte, eu tenho esse aqui, eu tenho essa miniaturazinha aqui, Que demais! Ô, louco, que show! essa miniaturazinha aqui. Foi feito pelo Leandro da Wish. Quem quiser pode pedir para Nossa, ele, só procurar no Facebook tem, no Instagram também tem. A minha pergunta é a seguinte: essas três protuberâncias, esses olhos vermelhos, essa pele amarronzada colada ao corpo, eu levantei a hipótese de que não seriam chifres, seriam um capacete. Os olhos seriam visores. O que você acha? Acha que essa é a forma física dele mesmo? Isso aqui é parte do corpo dele? Ou pode ser também um macacão? Pode ser uma roupa de proteção? Porque nem todos os alienígenas respiram ao ar. Muitos casos eles estão com um escafandro, estão com uma máscara, estão com alguma coisa para, vamos dizer, para purificar o que eles respiram, o ar oxigênio, vamos assim dizer. sim. Olha, Tiagão, você falou, tocou num ponto interessante. A princípio, até os dias de hoje, eu acho que fazia parte realmente da morfologia dele, né? Essa questão dos olhos mesmo e das três protuberâncias. Uma das coisas que me faz acreditar muito isso que corrobora foi o depoimento daquele militar que chegou a ver ele rapidamente morto, deitado, que acho que você viu também, teve a oportunidade de ver esse vídeo do depoimento desse militar na época. Então, a princípio, segundo as meninas, conversando muito com elas, e pessoas que possivelmente chegaram a avistar a criatura rápido ali, eu acredito, nunca pensei poderia ser de repente um capacete ou algo do tipo, mas é uma hipótese, nunca tinha pensado nesse aspecto de que poderia ser algo, né, como se fosse um acessório ou algo do tipo, né, que eles utilizaram. Inclusive que na Operação Prato, uma vez conversando com o Perê, ele conta que o ser que se materializou realmente um ser normal, humanoide com um escafandro, como fosse com aquela, né, com o que estaria respirando através de um escafandro, né? Mas na questão da morfologia do ET de Varginha, eu acho que seria, na minha opinião, dele mesmo, ali, essas protuberâncias, né? Que a gente não sabe realmente, eles comentam muito que se parecia metade homem, metade bicho, né? Então Ainda mais por o aspecto, né? Ele tá tremendo, encolhido, marrom, suando, com veia saltando, olhos vermelhos. Isso. Diz que uma graxa também que Isso. exalava, né? Que através dessa graxa tinha um odor muito forte. Uma das testemunhas que a gente conseguiu localizar uma pessoa dentro da área médica, lá no hospital regional, que teria participado de partes do procedimento, de um procedimento que eu não posso falar aqui, senão o pessoal vai chegar nele, né? Ele fez uma parte de um exame, de um procedimento de um exame que teria feito na criatura, só que ele não chegou a ver a criatura, porque ele nos relata que no momento que chegou, estava tudo tumultuado, teria chegado 4 militares com um cadáver dentro de um saco plástico preto. Ele não conseguia ver o que estava dentro desse saco preto. Então, no momento que ele foi fazer o procedimento desse exame, os militares não deixaram ele botar a mão no cadáver, que ele precisava botar a mão, eles mesmos quiseram manusear, eram 4 militares, e no momento que chegaram com esse cadáver, né, dentro desse saco plástico, um dos militares já estava com uma espécie de uma pomada, conhecido como, hoje a gente pode dar o exemplo de Vic, né? Aquele que coloca no nariz, que estava exalando um odor muito forte. Né? E ele falou que entrou na sala para fazer o exame, ele fez esse exame na criatura do corpo inteiro, e ele fala que o odor era muito, muito, muito forte, exalava um cheiro muito forte. E os militares disseram para ele que era um homem que tinha sido enforcado na cela, numa boate em Varginha, que estava dentro desse saco plástico, né? Que é aquela história em si,
o diretor Adilson Zier conta, né, que o hospital regional em si fala que foi o que aconteceu atípico lá da movimentação de militares, que teria sido um corpo de uma pessoa que teria se enforcado, né, numa boate lá, e ele teria feito o procedimento. Só que o que esse próprio essa pessoa lá que trabalha no hospital regional disse que foi um procedimento totalmente atípico, muito corriqueiro, assim, foi muito rápido, aliás, né? Que ele foi chamado, ele fez ali, e no momento que ele fez os exames, os militares já se retiraram com esse cadáver ali, falaram para ele, esse aqui é um homem, tal, a gente não vai tirar porque ele está em deformação muito pesada. E aí eu perguntei para o médico, para esse rapaz, falei, você está acostumado a receber e fazer esses tipos de exame em cadáveres, né? Perguntei a ele, ele falou, sim, muitos anos eu faço isso. Eu falei assim, mas você está acostumado com os odores também, né? Com o cheiro. Ele falou assim, sim. Ele falou, então, o que você acha que esse odor, era um pouco parecido do que você já está acostumado? Ele falou, não, realmente, esse odor ele era muito atípico, muito mais forte do que eu estou acostumado a fazer. Então, por isso, daí eu perguntei para ele no momento, mas você acredita que você fez esse exame na criatura? E ele olhou assim, ficou assim, mas eu acho que por um momento de medo, ele falou, não, eu acredito que foi o cadáver mesmo. Eu falei, mas você tem certeza? Ele falou, eu não tenho certeza. Por que eu digo isso, que ele negou pra gente, que ele acredita que foi o cadáver? Porque pela fonte que a gente chegou nele, ele teria comentado com essa fonte que ele tinha feito esse tal exame na criatura de Varginha, né? Então, aí corrobora muitas outras coisas que tiveram no hospital regional, outros profissionais lá de dentro, que a gente conseguiu fazer com que ele conversasse com a gente. A gente chegou lá em Varginha e ele não quis nos receber mais, entendeu? Então, foi pessoa que também foi mencionada por uma outra fonte. Então, tem muito disso. Às vezes a gente fala, o João comenta, a gente parece que dá um passo para frente e dois para trás. Porque quando a gente consegue, sem querer, tira da pessoa, a pessoa fala, você topa conversar com a gente pessoalmente, a pessoa ali fala, não topa, aí ela parece que ela para raciocinar e depois nunca Volta mais atrás. ela volta atrás. E foi o que aconteceu com esse profissional que fez o exame. O James Fox, na época, ele falou para eu oferecer uma grande quantia para esse senhor, se ele aceitasse dar esse depoimento né, em vídeo e preservando totalmente a identidade dele, né? E ele disse que não queria fazer, né? Daí eu ofereci um valor bom para ele em dólar. Ele falou: olha, eu vou pensar e me deu e pegou meu WhatsApp. E aí eu me lembro que no dia que eu fui tentar pegar a resposta dele, e aí, vamos fazer? Você topa? Ele me bloqueou e eu nunca mais consegui encontrar com ele. Inclusive, nessas últimas idas à Varginha que eu fui, eu não consegui mais falar com ele lá no hospital. Então a gente tem tentado ir atrás de testemunhas diretas que se envolveram diretamente lá, né, que viram a Agora, criatura. agora a gente sabe que a gente acredita que o objeto caiu em Varginha, que os seres foram capturados, mas é verdade também que os Estados Unidos já sabiam que estava entrando um OVNI no espaço aéreo brasileiro, onde ele ia cair, e nós entregamos tudo de bandeja para eles. E como prêmio ganhamos uma passagem para um astronauta para o espaço? Então, exatamente, né? Você vê, né, como que pode. Esse fato é muito interessante. Inclusive, recentemente, agora, a gente está em contato com uma pessoa que comenta muito sobre isso. Ele é um militar do Exército, que hoje está na reserva, mas que é aqui da região de Campinas e que soube de muitas coisas relacionadas a essa questão justamente política, de que naquela semana mesmo o conselho, né, do pessoal estava aqui e que realmente escolheu a pessoa para ser o astronauta ali, que teria sido o Marcos Pontes, né? Com todos Sobre os méritos, com todos os méritos, eles não iam colocar qualquer um lá. O Marcos Pontes tem todos os méritos, exatamente. não era qualquer um. Ele tinha os Não méritos, era mas deu uma facilitada, né, esse negócio, esse exato. episódio.
Exatamente, ele comenta muito dessa particularidade. Ele tem colegas muito próximos, diretos, que presenciaram toda aquela movimentação dentro da Unicamp e de alguma entidade do Exército lá em Campinas, por exemplo, do SPSEX mesmo, sabe? Foi da onde o pessoal de Três Corações, né, trouxe, da ESA, trouxe as criaturas. E também a gente tem uma pessoa que procurou naquele evento da revista UFO que teve o último em Belo Horizonte, tinha um rapaz que procurou e ele provou para a gente que realmente ele era um militar da ESA e que um amigo dele que diretamente estava dentro da ambulância da ESA que se deslocou para a Fazenda Maiolini. Então, esse amigo dele, inclusive no dia lá, eu lembro que a gente A estava no fazenda Maiorini é onde caiu o objeto, né? isso, onde teria caído o objeto, né, que inclusive o Carlos de Souza, aquele piloto de ultraleves, teria Isso. presenciado também, né, e que ele teria sido chamado, né, esse amigo dele, deslocado para Fazenda Maiorine com uma ambulância, porque eles acreditavam que ali poderiam ter ali, né, de repente cadáveres ou alguém que precisava, ou seres mesmo que estariam ali, né, nas redondezas. Né? Então é uma outra testemunha que corrobora um pouco a questão da queda, porque a gente tem pouca testemunha que se envolveu na questão da queda. Outro fato interessante também é uma família que tem próxima à Fazenda Maiolini, que mora numa propriedade próxima, né, uma propriedade rural, e que escutou um estrondo muito forte na manhã do dia 20, na manhã do dia acho que foi do dia 13, na manhã do dia 13 de janeiro. Por isso também que a gente corrobora a questão do dia 13, não do dia 19 para o 20. Né? Na verdade, isso foi o dia que do seu o seu Eurico e Euralina, que foram os fazendeiros que Isso. o objeto em formato submarino, na verdade, ele foi colocado como dia 19, mas na realidade, conversando com eles pessoalmente, eles não lembravam a data exata, se era dia 19 ou se teria sido. Então, pelo depoimento do próprio Carlos de Souza e desse outro rapaz da ambulância, a gente acredita que realmente foi no dia 13, sabe? Meu amigo, para É. finalizar nossa entrevista, quais os próximos passos de investigação do caso Varginha? Nossa, Tiagão, a gente tá para encontrar com o pessoal aqui em Campinas agora. A gente tá tentando focar um pouco em Campinas, porque é de onde tem menos testemunha. Por exemplo, todas as testemunhas militares que foram citadas no próprio IPM, né, da ESA, e entre outros, a gente tem ido atrás, tem conseguido o endereço, os telefones e tem ido em loco na casa dessas pessoas. Muitos deles já nos receberam e já negaram, outros deixaram entre linhas. Então é esse jogo que a gente está fazendo. Então os próximos passos aqui em Campinas tentar levantar mais informações sobre aqui, né? E a gente está para voltar lá para Três Corações, Varginha, ou a região ali, Eloy Mendes, porque vários testemunhas que se envolveram estão morando nessas cidades em redor do interior de Minas. Então esses são os próximos passos aí. E o nosso sonho, quem sabe uma hora o pessoal até fala que é impossível tal, mas quem sabe a gente chegar numa foto ou num vídeo que a gente sabe que houve, foi feito dessas criaturas, né? O João já brinca, ele fala, a gente nunca vai descobrir o que aconteceu de Não, fato. então essa não foi a última pergunta. A última pergunta foi: que foto e vídeo é esse? São esses, cara? Que seriam, porque assim, a ESA, né, e eles documentaram tudo em vídeo, né, eles foram inclusive em 2 vídeos, e outras etapas eles também registraram praticamente tudo em vídeos, e a gente soube que houve cópias que foram feitas, inclusive uma cópia que quase foi vendida na época, que era um sobrinho de um militar que confiscou a fita na casa do tio, que era militar, e tentou vender para o SBT na época, né? E por pouco, muito pouco, o Silvio Santos não comprou essas imagens na Ah, época. Silvio, Nem se ô lembra dessa Silvio. história que houve, que o pessoal, né, levantou, né? E a gente chegou nesse capitão, que é o capitão que estava dentro do Hospital Humanitas e teria filmado parte da criatura ali onde eles estavam fazendo os exames, né? Então, quem sabe, esse é um dos nossos santo graal pra gente aí, quem sabe.
que é não, quase é isso. impossível, na verdade, né? Não, mas quase impossível não é impossível. A única coisa hoje em dia impossível é você não morrer. O resto, tudo é possível. Isso, boa. Meu amigo, eu queria agradecer muito a sua participação nessa entrevista. Tenho certeza que o pessoal vai ficar doido para saber muito mais. Ainda mais que você fala que não pode contar. E quando fala que não pode contar, é aí que o pessoal fica doido mesmo. Mas tenho certeza que você está fazendo isso porque uma parte da investigação é importante e também a preservar as fontes, o sigilo das fontes. Nós que somos ufólogos, pesquisadores de campo, a gente se compromete sempre que a testemunha pede, a gente se compromete a não falar o nome dela, não falar quem ela é, onde ela trabalha, onde ela faz as coisas, para ela em troca dessa informação. Porque muitas vezes essa informação, se souberem que foi ela vai sofrer algum tipo de consequência. Se está no exército, vai tomar um gancho, pode ser presa. Se está na reserva, pode dar um jeito de suspender a pensão. A gente tem que tomar esse cuidado. E, mais do que tudo, a testemunha tem que ter confiança no trabalho do ufólogo de campo. Que ela tem que ter confiança nele, que ela vai contar e a gente só vai relatar, só vai divulgar se ela autorizar e quando ela autorizar. Certo, é verdade, Tiagão. Poxa, eu agradeço muito você essa oportunidade aí de estar falando um pouquinho aí. Desculpa se eu embananei algumas coisas, Tá ótimo. mas é isso. Eu te agradeço muito aí, né? A comissão também brasileira de ufólogos, né? Da qual você faz parte. Imagino. E incrível. Então é uma honra. Só isso tenho a Obrigado, meu dizer. querido. Obrigado. Pessoal, agradeço mais uma vez a participação de todos, deixe seus comentários. O Marcão vai me passar os links que ele quer que seja divulgado. Vou divulgar também embaixo aqui na descrição do vídeo. Entre em contato com eles, vejam o trabalho dele, curtam o trabalho dele e do João Marcelo, que é um trabalho fantástico em toda a ufologia nacional. Obrigado, pessoal. Até mais.